Princípio 4. Conhecimento especializado. Ementa. Sua instrução é o que faz dela. Você achará o conhecimento que o conduzirá onde quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir esse plano simples. Há duas espécies de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral, por maior que seja em quantidade ou variedade, pouco serve para a acumulação de dinheiro. As congregações das grandes universidades possuem em conjunto praticamente todas as formas de conhecimento conhecidas da civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro, especializam-se em ensinar conhecimento, mas não especializam na organização ou uso do conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido, através de planos de ação práticos, com o objetivo definido de acumular dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas, que creem falsamente que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas em potencial, só se torna poder se for e quando for organizado em planos de ação definidos e dirigidos a um fim definitivo. Esse elo ausente em todos os sistemas de educação pode ser encontrado no fracasso de instituições educacionais em ensinar os estudantes como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Muitos cometem o erro de presumir que porque Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. Os que cometem esse erro não compreendem o significado real da palavra educar. Ela é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar e desenvolver. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é o que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo que poderá adquirir o que deseja, o seu equivalente, sem violar os direitos alheios. Subtítulo: Suficientemente ignorante para fazer fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou certos artigos, nos quais, entre outras afirmações, Henry Ford era chamado de pacifista ignorante. Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor, com o propósito de provar ao júri que ele era mesmo ignorante. Fizeram-me muitas perguntas, todas com o fim de provar que, quanto possuísse considerável conhecimento especializado, referente à fabricação de automóveis, não passava de um modo geral de um ignorante. Importunaram com perguntas como as que se seguem. Ford, quem foi Benedict Arnold? E quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos para debelar a Revolução de 1776? Em resposta à última pergunta, disse Ford: não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas sei que era consideravelmente maior do que o vultor. Afinal, Ford cansou-se dessa espécie de pergunta. Em resposta a uma especialmente ofensiva, desbruçou-se, apontou o dedo para o advogado que a fizera e disse: se eu quisesse realmente responder à pergunta tola que o senhor acabou de fazer, ou qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrar de que tenho na minha mesa uma fileira de botões elétricos. Se aperto o botão certo, posso chamar minha presença para auxiliar-me homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer. Referente ao negócio é que venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por que iria eu atravancar a cabeça com conhecimentos gerais, para poder responder às perguntas, se tem homens à minha volta capazes de fornecer qualquer conhecimento exigido. Certamente havia muita lógica nessa resposta. O advogado ficou desconcertado.
ou seja, todos no tribunal, compreenderam que era a resposta, não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que necessita e sabe organizar esse conhecimento em planos de ação é um homem instruído, com assistência do seu grupo de mente superior. Henry Ford tinha o seu poder todo o conhecimento especializado de que necessitava para capacitá-lo e tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse o conhecimento em sua própria mente. Subtítulo: É fácil adquirir conhecimentos. Antes de ter certeza da sua capacidade de transmutar desejo em seu equivalente monetário, você precisará de conhecimentos especializados sobre o serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez necessite de muito mais conhecimento especializado do que possa, por capacidade ou inclinação, adquirir. Nesse caso, sua fraqueza pode ser remediada pelo auxílio de grupos de mente superior. O acúmulo de grandes fortunas exige o poder, e esse é adquirido através de conhecimento altamente organizado e inteligente dirigidos, mas esse conhecimento não precisa, obrigatoriamente, estar na posse do homem que acumula fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e coragem ao homem que tem a ambição de acumular fortuna e que não possui a necessária instrução para ter o conhecimento especializado de que possa precisar. Às vezes, homens atravessam a vida sofrendo de complexo de inferioridade por não serem homens de instrução. O homem que sabe organizar e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores de conhecimento necessário na acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer outro do grupo. Thomas Edison só teve 3 meses de instrução escolar em toda a vida e não faltou educação, nem morreu pobre. Henry Ford pouco mais teve que o 2º ano primário, no entanto, saiu-se muito bem do ponto de vista financeiro. Conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas de serviço que se possa encontrar. Se duvidar, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Subtítulo: Onde encontrar conhecimentos? Antes de mais nada, resolva o tipo de conhecimento especializado que precisa e o fim para qual é necessário. Em grande parte, será seu objetivo principal na vida. O fim pelo qual trabalha, que irá ajudar a determinar o conhecimento exigido. Resolvida essa questão, o passo seguinte exige que você tenha informações precisas sobre a fonte de conhecimento fidedigna. Dessas, as mais importantes são: agora o autor ele ensina como você pode adquirir esses conhecimentos especializados, né? Porque ele dá a diferença do geral, bem como especializado. Sigamos. Número 1. A experiência e educação própria. Número 2. Experiência, educação acessíveis, através da cooperação de outros. Aliança da mente superior. Número 3. College ou universidades. Número 4. Bibliotecas públicas, em livros, revistas, em qualquer que pode ser encontrado todo o conhecimento organizado pela civilização. Número 5. Cursos especiais de treinamento, em escolas noturnas, cursos domiciliares e em especial. Aqui, como falado, o autor deu toda a sugestão de que você pode ir para a jornada de buscar o seu conhecimento especializado. Sigamos. Ao ser adquirido, o conhecimento precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido. Através de planos práticos, o conhecimento só tem valor pelo que se aproveita da sua aplicação a um fim útil. Se você pensa em instrução adicional, resolve primeiro qual o objetivo do conhecimento que procura. Depois indague onde obter esse determinado tipo de conhecimento. Homens de sucesso, em todas as profissões, jamais param de adquirir conhecimento especializado, relacionado com seu principal propósito, negócio ou profissão. Os que não têm sucesso geralmente cometem erro de acreditar
que o período de aquisição de conhecimento termina ao terminar a escola. A verdade é que a instrução escolar pouco mais faz que encaminhar a pessoa no sentido de aprender a adquirir o conhecimento prático. A ordem do dia é a especialização. Essa verdade foi salientada por Moore, que é o ex-diretor de colocações da Universidade de Colômbia, numa notícia de jornal. Subtítulo: Especialistas mais procurados. Particularmente, procurados por companhia de colocação são os candidatos que se especializaram em algum campo. Diplomados em escola de comércio, concurso de contabilidade, estatística, engenheiros de todas as espécies, jornalistas, arquitetos, químicos e também dirigentes excepcionais e homens de atividade da classe adiantada. O homem ativo na universidade, cuja personalidade faz com que se dê bem com todos, é o que foi bem nos estudos. Tem uma superioridade marcante sobre estudantes estritamente acadêmicos. Alguns desses, por suas qualificações variadas, recebem inúmeras ofertas de cargos, alguns até em número de 6. Uma das maiores companhias industriais, a maior do ramo, ao escrever ao Sr. Moore com relação aos bacharelandos promissores, disse: Então, estamos interessados primeiramente em encontrar homens que possam fazer progresso excepcional em trabalhos de direção. Por essa razão, aceituamos as qualidades de caráter, inteligência, personalidade muito mais que as de conhecimentos específicos. Propondo um sistema de aprendizado de estudante em escritórios, lojas e indústrias durante as férias de verão. O Sr. Moore declarou que depois de 2 ou mais ou menos 3 anos de college, todo estudante deveria ser convidado a escolher um curso futuro definido e parar se estava apenas passando, sem nenhum propósito, por um currículo acadêmico geral. College e universidades devem encarar a consideração prática de que todas as profissões e ocupações agora exigem especialistas, disse ele, propondo que instituições educativas aceitem a responsabilidade mais direta na orientação vocacional. Uma das fontes de conhecimento mais honestas e práticas acessíveis aos que precisam de instrução especializada são os cursos noturnos, que funcionam na maioria das grandes cidades. Os cursos por correspondência fornecem treinamento especializado em todos os lugares onde chega o correio norte-americano, sobre qualquer matéria possível de ser ensinada pelo método de extensão. Uma das vantagens de estudo domiciliar é a flexibilidade dos programas de estudo, que permite que se estude nos momentos livres. Outra vantagem do estudo domiciliar, se o curso for bem escolhido, é o fato que a maioria dos cursos oferecidos por escolas de ensino domiciliar fornece generosos privilégios de consulta, de valor inestimável aos que precisam de conhecimento especializado. Seja onde for que você more, pode aproveitar os benefícios. Subtítulo: Estudos e autodisciplina. Tudo que se adquire sem esforço e sem gasto, geralmente nos parece de menor valor, às vezes até sem valor nenhum. Talvez por isso é que aproveitamos tão pouco nossa maravilhosa oportunidade em escolas públicas. A autodisciplina, que se recebe de um programa definido de estudo especializado, compensa até certo ponto. A oportunidade perdida quando o conhecimento pode ser adquirido sem gastos. Escolas por correspondências são instituições comerciais altamente organizadas. Suas taxas de inscrição são tão baixas que são forçadas a insistir em pagamentos rápidos. Sendo obrigado a pagar, tem o estudante boas notas ou más. O efeito é de seguir o curso até o fim, quando de outra maneira desistiria. As escolas por correspondência não insistiram suficientemente nessa questão, pois a verdade é que seus departamentos de cobrança constituem a melhor espécie de treinamento em decisão, rapidez e o hábito de terminar o que se começa.
Aprendi isso por experiência. Há mais de 45 anos, matriculei-me num curso de propaganda por correspondência. Após 8 ou 10 lições, parei de estudar. Mas a escola não parou de me mandar as contas. Além disso, insistia no pagamento, quer que eu continuasse os estudos, quer não. Decidi que se tivesse de pagar pelo curso, a que me obriguei legalmente, deveria completar as lições. Para aproveitar meu dinheiro, achei na época que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais. Mas aprendi mais tarde, na vida, que essa era uma parte valiosa do curso, pela qual nada se cobrou. Sendo forçado a pagar, continuei, completei o curso. Descobri mais tarde que o eficiente sistema de cobrança da escola valia muito como dinheiro ganho, por causa do aprendizado de propaganda que tão relutamente terminei. Subtítulo: Nunca é tarde demais para aprender. Temos em nosso país o que se diz ser o maior sistema de escola pública do mundo. Uma das coisas estranhas a respeito do ser humano é que só dão valor ao que tem preço. As escolas gratuitas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas gratuitas não impressionam as pessoas por serem gratuitas. Essa é a principal razão pela qual tanta gente acha necessário adquirir instrução adicional depois de deixarem a escola e irem trabalhar. É também uma das razões principais pelas quais os empregadores têm mais consideração para os empregados que fazem cursos domiciliares. Aprenderam por experiência própria que qualquer pessoa que tiver ambição bastante para desistir de parte do seu tempo livre para estudar em casa, tem em si as qualidades que fazem um líder. Existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio. É a fraqueza universal da falta de ambição. As pessoas, principalmente as assalariadas, que reservam o tempo livre para estudo domiciliar, raramente ficam por baixo, durante muito tempo. Sua ação abre caminho para a ascensão social, remove muitos obstáculos do caminho e conquista o interesse amigo dos que têm o poder de encaminhá-los para a oportunidade. O método de estudo domiciliar de instrução adapta-se de modo especial às necessidades dos empregados que acham, depois de deixar a escola, que precisam adquirir conhecimento especializado adicional, mas não dispõe de tempo livre para voltar à escola. Ier preparou-se para ser engenheiro construtor, seguindo essa carreira até a depressão limitar o mercado a ponto de não lhe proporcionar a renda necessária, fez um inventário de si mesmo, resolveu mudar de profissão para de advogado. Voltou à escola, fez cursos especiais, preparando-se para advogado de partido, completando o curso, passou nos exames e logo se impôs na profissão. Para dar informação completa e antecipar os álibis do que os dirão, eu não poderia ir à escola porque tenho a família para sustentar. Ou, estou velho demais. Acrescentarei que o passava dos 40 anos e cansou ao voltar à escola. Além disso, escolhendo com cuidado cursos altamente especializados em escolas bem aparelhadas para ministrar as matérias que lhe interessavam, completou em 2 anos o trabalho que exige aos demais estudantes de direito, 4 anos. Comece saber como comprar conhecimento. Subtítulo: Contabilidade sobre rodas. Iremos examinar um exemplo específico. O vendedor de uma mercearia encontrou-se de repente desempregado. Tendo tido experiência anterior como guarda-livros, fez um curso especial de contabilidade, pegando familiaridade com os mais modernos equipamentos contabilísticos e de escritório, e começou a trabalhar por conta própria. Iniciando com o dono de mercearia para a qual trabalhava antes, fez contrato com mais de 100 pequenos comerciantes, como guarda-livros por uma quantia mensal modesta. Sua ideia era tão prática que logo se tornou necessário organizar um escritório portátil, no caminhão de entregas leves, que equipou com as mais modernas máquinas de contabilidade. Agora, ele tem uma frota desse escritório de contabilidade sobre rodas.
emprega grande corpo de assistentes, fornecendo aos pequenos comerciantes o melhor serviço de contabilidade que se pode obter por baixo custo. O conhecimento especializado, mais imaginação, foram os ingredientes usados nesse negócio sem par e de muito sucesso. Ano passado, o dono do negócio pagou um imposto de renda 10 vezes superior ao do comerciante para o qual trabalhava, ao perder o emprego. O começo dessa empresa comercial de êxito foi uma ideia. Como eu tive o privilégio de fornecer a ideia ao vendedor desempregado, assumo agora o privilégio de sugerir outra, que traz em si a possibilidade de uma renda ainda maior. Essa ideia foi dada pelo vendedor, que desistiu de vender e organizou uma firma de contabilidade numa base atacadista. Quando se sugeriu o plano como solução ao problema de desemprego, ele exclamou rapidamente: gostei da ideia, mas não sei como transformar em dinheiro. Em outras palavras, queixou-se que não saberia como aproveitar comercialmente seus conhecimentos de contabilidade depois que adquirisse. Isso trouxe à baila outro problema a resolver. Com o auxílio de um jovem datilógrafo que sabia redigir uma história, preparou um folheto muito atraente, descrevendo as vantagens do novo sistema de contabilidade. As páginas foram bem datilografadas e coladas num livro de recortes comum, usado como vendedor silencioso, com o qual a história de novo negócio era tão contada que o dono logo se viu às voltas com mais pedidos do que podia vencer. Subtítulo: O projeto que criou um emprego. Em nosso país, há milhares de pessoas que precisam do serviço de um especialista em mercados, capaz de preparar um livrinho atraente para usar na oferta de serviços pessoais. A ideia aqui descrita nasceu da necessidade para sanar uma emergência que tinha que ser vencida, mas não parou ao servir uma pessoa só. A moça que criou a ideia tinha imaginação fértil, vislumbrou a criação de uma nova profissão capaz de servir a milhares de pessoas que precisavam de orientação prática a oferecer serviços pessoais. Estimulada pelo sucesso instantâneo do seu primeiro plano preparado para oferecer serviços pessoais, essa mulher energética voltou-se em seguida pela solução de problemas semelhantes para o filho, que acabou de terminar os estudos, mas que era totalmente incapaz de arranjar mercados para seus serviços. O plano que arquitetou para ele era o melhor tipo de oferta de serviços pessoais que jamais vi. Quando terminou o livreto, esse continha quase 50 páginas muito bem datilografadas, de informações bem organizadas, contado das habilidades naturais do filho, sua instrução, experiências pessoais e grande variedade de outros dados, extensos demais para uma descrição. O folheto continha também completa descrição da posição que o filho desejava, juntamente com um belíssimo quadro de palavras sobre o plano exato que ele usaria ao obter o cargo. O preparo do livrinho exigiu várias semanas de trabalho, durante as quais sua criadora mandava o filho à biblioteca pública quase diariamente para procurar dados necessários à oferta de serviço mais vantajosa. Mandou também a todos os competidores de seu empregador em perspectiva deles, obtendo informações vitais. Referente aos métodos comerciais, o que era de grande valor na formação do plano, que pretendia usar se obtivesse cargo desejado, completado o plano, esse continha meia dúzia de ótimas sugestões para usar o benefício do empregador em perspectiva. Subtítulo: Economizou 10 anos de começo. Dá vontade de perguntar: por que ter todo esse trabalho para garantir emprego? A resposta é: fazer bem uma coisa nunca é trabalho. O plano que essa mulher preparou em benefício do filho o ajudou a conseguir o emprego que procurava, na primeira entrevista por um salário por ele mesmo estipulado. Além disso, isso também é importante. O cargo não exigia que o rapaz começasse de baixo. Começou numa gerência média, com salário dirigente de empresa. Por que ter todo esse trabalho? Bem,
Em primeiro lugar, a apresentação planejada da repetição desse jovem cortou nada menos que 10 anos do tempo que teria levado para chegar onde começara se tivesse começado de baixo e trabalhado para se elevar. Essa ideia de começar de baixo e subir pelo trabalho pode parecer sólida, mas a principal objeção a ela é o seguinte: gente demais que começa de baixo nunca consegue alçar a cabeça bastante alto para ser vista pela oportunidade, de modo que fica no fundo mesmo. Deve-se lembrar também que a visão que se tem no fundo não é muito alegre e animadora, tende a matar a ambição, ou chamá-la de entrar no mecanismo. O que significa que aceitamos nosso destino porque formamos o hábito da rotina diária. Hábito esse que finalmente se torna tão forte que cessamos a tentativa de exterminá-lo. Essa e outra razão porque compensa começar 1 ou 2 passos acima do fundo, formando-se o hábito de olhar à volta, de observar outros que sobem, de perceber a oportunidade e abraçar sem hesitação. Subtítulo: O mundo ama os vencedores. Agora o autor está contando a história de outra pessoa, mas conforme sempre falado, justamente para poder dar mais autenticidade ao determinado princípio, né? Continuamos. Dan Halpern é um esplêndido exemplo do que quero dizer. Em seus dias de estudante de college, era dirigente de um famoso time de futebol de Notre Dame. No campeonato de 1930, quando era diretor, o falecido Hocknett. Halpern terminara os estudos numa época bastante desfavorável, quando a depressão diminuía muito os empregos. Após uma tentativa em investimentos bancários, fitas de cinema, agarrou a primeira oportunidade para um futuro potencial que conseguiu encontrar, como vendedor de aparelhos elétricos de surdez. Na base de comissões, quando podia começar nessa espécie de emprego, Halpern sabia, mas para ele o suficiente para abrir as portas da oportunidade. Durante quase 2 anos, continuou no emprego que não era do seu agrado, e nunca teria sobrepuxado o cargo se não tivesse tornado certas providências. Então, primeiro, procurou obter o cargo de assistente do gerente de vendas e companhia e conseguiu. Esse passo para cima levou bem acima da multidão, possibilitando ver a oportunidade ainda maior. Além disso, colocou onde a oportunidade podia vê-lo. Conseguiu um índice de venda tão bom com os aparelhos de surdez que o diretor da companhia, competidor da companhia para a qual Alf trabalhava, queria saber algo sobre tal de Dan Halpern, que tirava grandes vendas da companhia X. Mandou chamá-lo. Quando a entrevista terminou, Halpern era o novo gerente de vendas encarregado da divisão acústica. Depois, para pôr em prova o valor de Halpern, Andrews foi embora para a Flórida por 3 meses, deixando-o para afundar ou nadar no novo emprego. E não afundou. O espírito de Knut Rockling, achando que todo mundo ama os vencedores e não tem tempo para os vencidos, inspirou a dar tanto ao emprego que foi eleito vice-presidente da companhia, cargo que muitos se orgulhavam de alcançar em 10 anos de esforço leal. Halpern conseguiu o lugar em pouco menos de 6 meses, um dos pontos principais que estou tentando salientar através de toda essa filosofia. O que galgamos altas ou permaneceremos no fundo, por causa de condições que podemos controlar se quisermos controlá-las. Subtítulo: Não se demore no fundo. Continuação ainda da história de Halpern. Estou também tentando acentuar outro ponto, isto é, que tanto o sucesso como o fracasso são em grande escala resultados do hábito. Não tenho a menor dúvida de que a convivência de Halpern com o maior instrutor de futebol que os Estados Unidos já tiveram implantou-lhe na mente o mesmo tipo de desejo de distinguir que tornou famoso, no mundo inteiro, o time de Notre Dame. Em verdade, está certa a ideia de que adorar um herói é útil, desde que se adore um vencedor.
Minha crença na teoria de que as sociedades comerciais são fatores vitais, tanto no fracasso como no sucesso, foi claramente provado quando meu filho Blair estava em negócios com Ralph, por um cargo. Ralph, então, ofereceu um salário inicial de mais ou menos metade dos concorrentes. Pôs em jogo a pressão paterna, induzindo a aceitar o lugar, porque acredito que a associação com que se recusa a ceder em certas circunstâncias que não agradam, e uma vantagem que nunca poderá ser medida em termos de dinheiro. O fundo é um lugar monótono, sombrio, desvantajoso para qualquer pessoa. Por isso que levei tanto tempo em escrever como um começo. No fundo, pode ser evitado por um planejamento certo. Subtítulo: Você pode negociar a si mesmo. Aqui o autor está voltando novamente na história daquela mãe que preparou toda a biografia para conseguir empregar o filho num bom cargo. Sigamos. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços pessoais para o filho recebe agora pedidos de todas as partes do país. Para cooperar no preparo de planos similares para outros que desejam oferecer serviços pessoais por mais dinheiro, não se deve supor que o plano consiste apenas numa técnica de vendas inteligente, pela qual se auxilia homens e mulheres a pedirem e receberem mais dinheiro pelos mesmos serviços que antes vendiam por pagamento menor. Ela cuida dos interesses do comprador, assim como os do vendedor de serviços pessoais, preparando os planos de tal modo que o empregador recebe o valor integral do dinheiro adicional que paga. Se você tiver imaginação e procurar um mercado mais vantajoso para os seus serviços pessoais, essa sugestão pode ser o estímulo que está procurando. A ideia é capaz de trazer uma renda bem maior que a do módico, advogado ou engenheiro médio, cuja instrução exigiu muitos anos de faculdade. Não há preço fixo para ideias boas. Atrás de todas as ideias está o conhecimento especializado. Infelizmente, para os que não encontram riqueza na abundância, o conhecimento especializado é o mais abundante e mais fácil de adquirir ideias. Por causa dessa verdade, há uma exigência universal e oportunidade sempre crescente para a pessoa capaz de ajudar o homem e mulheres a vender. Com vantagens, seus serviços pessoais. Capacidade significa imaginação, a única qualidade necessária para combinar conhecimento especializado com ideias, na forma de planos organizados, destinados a atrair riquezas. Se você tiver imaginação, esse capítulo irá presenteá-lo com uma ideia que será suficiente para o começo das riquezas que deseja. Lembre-se que ideia é a coisa mais importante. Conhecimento especializado pode ser encontrado logo ali na esquina, mas qualquer esquina mesmo. Como praxe, o autor, sempre no final de cada capítulo, ele gosta de fixar algumas partes que ele, assim, como se fosse o resumo do que foi falado, né? Ele coloca como ponto de fixação. Então, seguindo a leitura. Pontos a fixar. Conhecimento é apenas um poder potencial. Você pode organizá-lo de modo e dar-lhe planos de ação definidos, dirigidos a um fim definido. Abra a mente. A instrução que vem da experiência e do contato com outras mentes, Henry Ford foi suficientemente ignorante para fazer fortuna. Use uma ou todas as 5 fontes de conhecimento que o capítulo lhe fornece. É fácil adquirir conhecimentos. Se você não estiver pronto para vender um produto, pode vender seus serviços ou ideias por um bom preço. Homens de mais de 60 anos tiveram muito sucesso ao fazê-lo. O plano deu enorme impulso associacional a milhares de jovens autodisciplinados. O projeto fornecido nesse capítulo pode fazer iniciar com uma vantagem de 10 anos em qualquer emprego. Por fim, o conhecimento pavimenta a estrada para a riqueza, quando você sabe qual estrada tornar.